Olá! A nossa proposta aqui é sempre pegar um tema complexo e destrinchar ele, para que as ideias fiquem bem claras e diretas. E hoje a gente vai mergulhar num sermão sobre a carta bíblica para a igreja de Filadélfia. Para organizar o pensamento, dividimos tudo em 5 pontos principais. Vamos começar com um contraste fascinante entre a cidade e a igreja. Muito bem. Para começar, a gente precisa entender o cenário da época. E é aqui que a gente já de cara percebe um contraste, olha, poderosíssimo. O sermão que a gente está analisando pinta um quadro bem nítido. De um lado, a cidade de Filadélfia, próspera, cosmopolita, um centro de poder e cultura, quase uma pequena Atenas. Do outro lado, dentro dessa mesma cidade, uma igreja pequena, pobre e perseguida. Era uma comunidade formada pelos rejeitados da sociedade, mas que, apesar de tudo, se mantinha fiel. Ok, com esse cenário em mente, vamos agora para a mensagem central que foi entregue para essa igreja. O que será que ela revela, hein? Antes de tudo, a mensagem estabelece quem está falando. E olha, não é uma figura qualquer, não. É a autoridade suprema, alguém cuja palavra final é a verdade. Isso por si só já dá o tom de tudo que vem a seguir. E então vem a promessa central, o coração da mensagem. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pensa no peso disso. Era uma declaração de que, apesar de toda a perseguição, de todas as dificuldades, o caminho adiante estava livre. Nenhuma força humana poderia bloquear a oportunidade que Deus estava dando. E essa ideia é reforçada pelo símbolo da chave de Davi. O que isso quer dizer? Que a autoridade final, a decisão de quem entra ou fica de fora do reino, não pertencia ao imperador romano, nem aos perseguidores locais. Pertencia unicamente a essa autoridade divina. Agora a gente chega num ponto que é fascinante. É um verdadeiro paradoxo. O maior elogio que essa igreja recebe vem de um lugar que o mundo normalmente enxergaria como fraqueza. Exatamente isso. O sermão ressalta que a igreja foi elogiada não por ser poderosa ou influente. Foi elogiada por ter sido fiel com a pouca força que possuía. Eles não eram gigantes sociais, não tinham muitos recursos, mas, mesmo assim, se mantiveram firmes na sua fé. E o pregador, claro, conecta isso com aquele princípio teológico fundamental, o de que o poder de Deus se manifesta com mais força justamente na fragilidade humana. A força daquela igreja não vinha deles mesmos, de jeito nenhum. Vinha da total dependência e confiança num poder muito maior. Então, por causa dessa fidelidade toda, por essa constância mesmo diante da fraqueza, a carta continua e descreve uma série de promessas. E que promessas! Essas recompensas, como se tornar um pilar no templo de Deus ou receber um novo nome, funcionavam de duas maneiras. Eram tanto uma esperança para o futuro, quanto um baita encorajamento para o presente, sabe? Dava força para eles continuarem firmes, aguentando a perseguição. E essa metáfora da coluna, nossa, era muito forte para eles. Filadélfia era uma cidade que sofria com terremotos constantes. Era um lugar instável, literalmente. Então imagine o impacto de ouvir a promessa de que eles seriam pilares eternos, inabaláveis, enquanto tudo ao redor deles podia ruir a qualquer momento. E para fechar, o sermão faz a ponte, trazendo essa carta antiga para o nosso tempo. A ideia aqui não é tratar isso como história, como uma peça de museu, mas sim como um guia relevante para os dias de hoje. Usando aquela imagem da coluna, o sermão lança uma pergunta bem desafiadora, né? E a igreja hoje? Tem sido esse pilar de sustentação firme ou será que está ruindo junto com as instabilidades do mundo? É uma questão que ecoa desde aquela pequena comunidade em Filadélfia até nós. No final das contas, a grande lição é que essas cartas são como um mapa atemporal, um mapa que oferece direção, que alerta sobre perigos e que dá esperança aos fiéis, não importa a época. E com esse mapa em mãos, a questão final talvez não seja sobre o destino, mas sim sobre qual caminho está sendo seguido hoje.